Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula sobre os sentidos da palavra razão. É muito importante que nós comecemos essa aula entendendo que o que nós vamos falar é que é um princípio que está na filosofia, que é todo conhecimento é racional. A filosofia não faz experiência, a filosofia também não faz suas teses baseadas em crendices, ou mesmo em mitologia, ou em opinião, ou em emoções. Então ela é sempre baseada na razão. Por isso a filosofia é um conhecimento racional da realidade natural das coisas do mundo e dos seres humanos, uma realidade cultural. Então a filosofia confia e desconfia da razão ao mesmo tempo. Então é sempre importante, a filosofia sempre deu importância para a desconfiança da razão, para então passar a confiar. Mas o que é a razão? Alguém diz assim: você perdeu a razão? Portanto, a gente entende que é uma consciência que existe em nós, um conhecimento, uma relação coerente do nosso cérebro. Também, se alguém pergunta qual a razão dessa chuva, a gente quer entender por que aquele fato aconteceu, no caso a chuva, o motivo então. Então, falando em razão, a gente vai ver essas palavras. Estou com a razão. Qual a razão dessa enchente? Humanos e natureza parecem dotados de razão. Aqui é interessante que a gente percebe que a natureza parece também ter razão em alguma coisa, além dos seres humanos, que é mais fácil a gente entender. Então, quando a gente fala em razão, estar com a razão é ter certeza. E quando fala qual a razão desta enchente, é ter uma causa. Né? Também, quando nós usamos o adjetivo racional, significa que é uma lucidez, a gente sabe o que está falando, tem clareza da ideia e está organizando essas ideias. Né? Então, é o contrário do irracional, que tem ideias desconexas e tudo mais. Então, o Blaise Pascal disse que o coração tem razões que a razão desconhece. Então, os seres humanos são seres racionais? Como é isso? Por que ele falou essa frase? O coração tem razões. Ué, então na verdade ele quis dizer que há uma vontade no coração, um sentimento, um desejo, uma paixão, né? Um impulso instintivo. Né? Então vamos ver, o pensamento intelectual é diferente dos sentimentos, portanto. Então o que está na razão é diferente do sentimento. Primeiro aspecto vamos notar na razão. Segundo, que a razão, conforme a gente cresce, né, desde criança até quando fica adulto, vai aumentando o nosso conhecimento. Assim como também nós percebemos que ao longo da história da humanidade, o ser humano parece que melhora a sua compreensão da realidade, portanto melhora a sua razão. Isso é uma questão duvidosa, mas aparentemente é isso. A atividade intelectual é de conhecimento da realidade e de orientação das emoções. Olha aqui que interessante. Se o Pascal fala que tem razões no coração que a razão desconhece, então nós podemos dizer que essa cabeça, esse conhecimento da realidade, pode organizar, orientar essas paixões, essas emoções, né? Então a razão designa leis do pensamento intelectual, regras para uma ação refletida. Então, o meu desejo, por exemplo, de fazer algo, a minha mente vai dizer: você está fazendo isso, está certo? Está errado? É adequado? Inadequado? Portanto, reflete uma ação. Isso é uma ética. Então, por isso que ética faz parte do conteúdo racional, para além daqueles pensamentos matemáticos, as coerências e lucidez que nós temos. Então, é importante ter essa informação aqui, que a razão também representa estabelecimento de regras para a ação refletida. Então, a razão tem um controle sobre a emoção, né? Então, nesse mundo do controle racional da emoção, dos instintos, das minhas pulsões, eu chamo de uma atitude ética, portanto racional, entre a minha liberdade e a minha responsabilidade. Então, o Kant vai dizer que a ação refletida é uma razão prática para a gente viver. O que devo fazer para viver bem em sociedade? A razão está na própria realidade? Será que quando eu vejo, por exemplo, um pistache, eu penso
no pistache, porque ela representa a realidade, ou representa uma castanha gostosa, uma satisfação. Essas duas representações, onde é que está a realidade? Na cabeça da gente, ou a razão está na própria natureza? Então nós temos uma distinção aí. Essa é uma discussão que nós vamos ter mais para frente. Mas primeiro, discussão. A razão objetiva. Então a castanha é uma razão objetiva. A realidade racional em si, o objeto do conhecimento é racional. Né? Razão subjetiva, a capacidade intelectual e ética dos humanos. O sujeito do conhecimento e da ação é racional. Então a gente como sujeito do conhecimento e daquela ação é racional. Então, quando é na minha cabeça, do que eu penso, do que eu reflito, é subjetivo. Aquilo que eu vejo, que eu sinto e percebo no objeto em si é a razão objetiva. Ok? Objetiva, realidade em si, objeto. Razão subjetiva, o sujeito. Razão objetiva, objeto. Razão subjetiva, o sujeito. A pessoa, eu. Origem da palavra razão. Razão vem de ratio, de reunir, calcular, junto com o grego logos. Então era pensar aquilo que se calcula, aquilo que se imagina. Né? Então razão não é conhecimento ilusório, aparente ou preconceito, que isso dá uma mensagem rápida, instantânea, sem muita firmeza. Também não são emoções e sentimentos que são caóticos, desordenados. Também não representa crença religiosa, porque a crença religiosa parte do princípio que você não tem vontade, que você se relaciona diretamente com o divino, não precisa da intelectualidade. Também não é o êxtase místico, que é uma relação direta e participativa com o divino, conhecimento sentido e não expresso. Então é um conhecimento sentido. Aqui não precisa do intelecto e também é direto, aquilo que você se estabelece com o infinito ser, sem precisar da racionalidade, sem muito esforço. Então, isso tudo, conhecimento ilusório, emoção, crença religiosa, êxtase místico, né, revelação, etc., não é racional. Então, vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo de razão, bem rápido. Eu tenho 20 dedos. Então, uma coisa dividida em 20 partes. Então, eu tenho uma coisa que está dividida em 20 partes. Isso, inclusive, vale para a matemática. A palavra razão vai para a matemática. Então, eu tenho 20 dedos. Se eu tenho 20 dedos, eu tomo 4 partes. Então, esse dedo, esse dedo, esse dedo e este. Então, 4 partes de 20 dedos. Então, a razão está de 4 em 20. 4 dividido por 20, porque aquela uma coisa foi dividida em 20 partes, ok? Então, se eu, por exemplo, pegar 5 partes na mesma razão, se 20 dá 4, 5 partes dá quanto? É fácil, aqui está no desenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É 1. Então aqui a interrogação seria 1. Então a razão é a mesma. Então a palavra razão vem de cálculo, de pensamento. Então um pouquinho de matemática para a gente lembrar de razão e proporção. Quando é uma relação direta, é razão. Então se você imagina uma coisa toda, dividida em 20 partes, eu tomo essa parte de baixo. Quando eu dividir aquelas partes e tomo ela 4, é 4 sobre 20. De 5 seria 1 sobre 20. Ok? Um pouquinho de matemática com filosofia. Os princípios racionais. Como a gente é racional, então? Nós temos alguns princípios racionais que desde o princípio da filosofia foi estabelecido. Esses princípios racionais é um princípio que a própria razão estabelece para si mesmo, né? Estão em concordância com a realidade. Então, o que eu vejo na realidade, eu estabeleço. Então, vamos ver aqui. Primeiro princípio da identidade. O princípio da identidade diz que uma coisa é aquela coisa. É uma definição, um conceito. Caneta é caneta, caneta não pode ser carro. A, portanto, é A. O princípio da não contradição. A é A e não pode ser não A. Então, se eu mostro uma caneta e falo isso aqui é uma caneta, eu não posso apontar para um carro e falar isso é caneta. Porque A é A e não pode ser não A. Princípio do terceiro excluído. A é 3, no caso, vamos adotar que A é 3, ou não é 3. Então, eu não tenho a terceira opção. Ou A é 3, ou não é 3. Então, não tenho a terceira opção. É a mesma coisa que dizer o círculo é sempre redondo. Então, eu não posso dizer círculo é quadrado. A opção quadrado não existe para o círculo. Isso aí a minha mente não aceita, porque eu tenho uma definição clara do que seja círculo. E por último, a causalidade ou razão suficiente, que é o princípio que diz que dado A, dará B. Então, se A dará B, B vai acontecendo, tendo B, então houve A.
Então, se eu digo que uma causa, uma causa A vai dar o efeito B, se eu tenho B, foi causado por A, ok? Então vamos lá, vamos rever melhor esses 4 princípios racionais que é precisa a gente saber em filosofia para sempre. Na verdade, que acompanha a filosofia em tudo. Identidade é o conceito, a definição da coisa sem a qual não podemos pensar. Por exemplo, triângulo. Triângulo é um objeto de 3 lados, ou 3 ângulos, triângulo. Pronto. Tem 4? Não é triângulo. Né? O segundo princípio da não contradição. É impossível afirmar e negar a mesma coisa no mesmo tempo e relação. Sem ele, a identidade não tem função. Então, se a não contradição acompanha a identidade. Então, se eu falo caneta, falo que caneta não pode ser não caneta. Entendeu? Então, A é A e não pode ser não A. E também é importante estabelecer que a não contradição na mesma relação. Eu fui criança, então, mas agora não sou mais. Então, criança é agora, não será quando crescer, que é o meu caso. Eu não sou mais criança. Mas a palavra criança é designado para aquela pessoa, naquela relação, naquele tempo. Um outro exemplo, Joana não tem carro. O carro de Joana é azul. Ora, eu não posso contradizer, se Joana não tem carro, não é possível dizer que é azul aquilo que ela não tem. Não aceita, a minha mente não aceita isso, percebe? Ó, Joana não tem carro. O carro de Joana é azul. Eu não aceito de imediato. Então eu não preciso de grandes elucubrações para explicar que está errada essa afirmação. Outro princípio, o terceiro excluído. Ou a afirmação é verdadeira ou não é verdadeira. Não há terceira possibilidade. A é X ou A não é X. Outro exemplo. Este homem é Sócrates ou este homem não é Sócrates. Ou é imortal ou é mortal. Né? Então, o terceiro princípio, ele estabelece que há um terceiro excluído. Então, quando eu afirmo uma coisa, não é aquela coisa, pode ser isso ou pode ser aquilo, não pode admitir uma terceira resposta. O quarto princípio, razão suficiente, ou da causalidade. Tudo acontece por uma causa, nada é sem motivo. Tem uma conexão interna entre fatos e coisas, entre aquilo que acontece e o efeito e aquilo que causou o efeito. A razão admite fatos acidentais, o acaso. Pode ser que, por exemplo, a pessoa jogou o anzol e o acaso aconteceu, pegou o peixe, mas procura uma causa. Então, a razão admite fatos acidentais ou acaso, mas sempre procura uma causa. Vamos entender a questão do peixe. Então, se pegou o peixe, porque o peixe estava atrás de comida e a pessoa estava determinado a pescar e colocou o anzol, que é um objeto que pesca. Então, é necessário que quando uma pessoa, um peixe, vai buscar o anzol, a pessoa perceba e puxe o anzol. E também é necessário, universal, que o peixe busque comida. Percebe? Então a pessoa saiu para pescar, preparado para pescar. Isso é um caso necessário, que ele vai pescar algum peixe, porque aquele aparelho é preparado para aquilo, tem aquelas qualidades, é universal, vale para todo pescador. Nenhum pescador não vai pescar um peixe, mas o acaso para aquele peixe foi que ele foi comer aquela comida que também é uma necessária universal ele comer, e aí ele pegou o peixe. Então a causa acidental só vale para caso particular, para aquele pescador, para aquele determinado peixe. Então aquele mesmo peixe não vai acontecer para outro pescador, e também aquele pescador não vai pescar em outro lugar do mundo o mesmo peixe. Então, o necessário universal é válido em todos os casos. Então, a morte, por exemplo, é efeito necessário universal. Então, é um efeito da razão suficiente, a causa. Agora, na guerra, acidental, a guerra pode acontecer, pode não acontecer, mas o efeito é a morte. Então, lamentavelmente, o encontro de dois fatos necessários e universais, que é uma pessoa atirando na outra, né, por causa da guerra, que é aquele evento acidental, ocasionou a morte. Então, quando dois fatores se encontram, necessário e universal se encontram, uma pessoa atirando e outra recebendo uma bala, naquele momento,
tem um fato acidental. Então, quem recebe bala é necessário e universal, que alguém que recebe uma bala, por exemplo, na cabeça, vai morrer. E pode ser uma guerra ou não. E vai morrer em algum momento, mas a guerra fez o encontro de dois fatos necessários universais. Alguém que atira na cabeça e portanto, vai ser fatal, com aquela fenômeno que toda pessoa vai morrer, né? Então, as características dos princípios racionais indicam que as coisas devem ser pensadas, sem conteúdos. Então, como deve ser pensado? Então, eu não tenho conteúdo. A é A, se A é A, não pode ser não A. Tem conteúdo nisso? Não tem. Se A é A, não pode ser B. Também não tem conteúdo. Se A é causa de D, D é ocasionado por A. Percebe que eu não tenho conteúdo e eu consigo pensar? Outra coisa também é a validade universal. Isso que eu falei agora tem validade em todo tempo e lugar. E são necessários, indispensáveis para o pensamento, para os fatos, para as coisas, né? Então, retomando aqui o desenho, mostra que o cérebro está mandando no coração, né? Então, quando eu falo que o meu coração tem razões que a razão desconhece, então não é bem assim, né? Porque ele quis dizer que razões são os sentimentos, são as paixões, os desejos, mas que nós mostramos que os princípios racionais podem atuar para controlar isso tudo. Valeu, gente. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.